Sensação está começando agora. Uma pesquisa do IBGE sobre hábitos de consumo dos brasileiros apontou alguns dados curiosos. Segundo o estudo, o brasileiro come mal, exercita-se pouco, tem doenças crônicas, mas considera a sua saúde boa ou muito boa. É sobre os dados levantados pela pesquisa que nós vamos conversar com a coordenadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira. Uma das coisas mais saudáveis da vida é ver o fruto do trabalho da gente ser reconhecido, né? Imagina quando esse reconhecimento ultrapassa fronteiras e o trabalho é escolhido o melhor do mundo na sua categoria. Pois foi o que aconteceu com a novela Joia Rara, exibida pela TV Globo. Nós vamos saber das autoras Duca Rachid e Thelma Guedes qual a sensação de ganhar o Emmy Internacional como melhor novela de 2014. Um outro brasileiro que morreu há 20 anos tem sua obra reverenciada no mundo todo. Maestro, compositor, Tom Jobim. Nós vamos conversar com a tradutora e poeta Celina Porto Carreiro e conhecer o livro que ela organizou em homenagem ao maestro. O livro Vou Te Contar 20 Histórias ao Som de Tom Jobim. Vamos conhecer a arte da ceramista Lucília Saboia Barclay. A Lucília vai contar pra gente qual é a mágica que ela faz para transformar o barro em obras belíssimas de cerâmica. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar com essa pesquisa do IBGE, né, Maria Lúcia? Na verdade, é um otimismo, né? Assim, todo mundo se considera saudável, todo mundo fazendo tudo errado, mas está tudo bem. Na verdade é assim, 2/3 da população considera a saúde como boa, muito boa, né? Mais os homens do que as mulheres não consideram tanto assim. Acho que é porque elas vão mais ao médico do que os homens. Os homens só vão arrastados por elas, né? Então, ou por nós. Tanto que entre as mulheres a prevalência de doenças crônicas é maior do que entre os homens. A gente vai imaginar que a mulher tem mais mulheres com hipertensão do que homens, não é o que o senso comum diria, mas na verdade é o que a gente apurou na pesquisa. Aliás, entre todas as doenças crônicas que a pesquisa investigou, as mulheres têm a prevalência maior do que a dos homens. E o que a gente entende por isso é que, de fato, elas procuram mais serviço de saúde e por isso que elas recebem mais diagnóstico do que os homens. Ou seja, não quer dizer que elas são mais doentes do que eles, mas é que elas sabem mais do que eles. O que te surpreendeu mesmo, efetivamente, assim? Bom, a pesquisa traz um monte de resultados interessantes. A gente investigou hábitos alimentares, hábitos em relação ao álcool, ao tabaco, à atividade física e das doenças crônicas também, né? Então, assim, o que a gente já sabia é que homens fumam mais do que as mulheres, né? O percentual de homens fumantes é maior que o de mulheres. Mas em relação aos hábitos alimentares, a gente vê que o consumo de frutas e verduras e legumes é mais comum entre as mulheres se preocupam mais com a alimentação, comem quase a mesma coisa de doces do que os homens, mas bebem menos refrigerante, comem menos comida com gordura, a carne com excesso de gordura. Então elas têm uma preocupação maior com a alimentação do que os homens. Embora o reflexo disso nas doenças crônicas pareça ser diferente, né? Porque a questão da alimentação, do álcool, do tabagismo, está diretamente relacionada a essas doenças crônicas. E, embora elas se alimentem maior, a gente acha que elas têm mais doenças crônicas, mas não é como eu expliquei anteriormente. Mas aí isso tudo fica explicado pelo dado que você falou, que a mulher vai mais ao médico. Todo médico fala isso aqui. Isso, que a mulher só vai depois... o homem só vai arrastado pela mulher, levado por ela, quando ela marca. E é curioso que, no caso de depressão, isso é maior ainda, né? A gente viu que aproximadamente 8% das mulheres já tiveram um diagnóstico de depressão e entre os homens esse percentual é de 3 a 4%. Mas é porque se ele tem dificuldade de ir ao médico clínico, né? Imaginar um médico de saúde mental. Então a dificuldade é maior. Então essa diferença entre homens e mulheres ainda é maior. Temos muito que evoluir mesmo, né? Nossa, não ir ao psiquiatra, quer dizer, é um sacrifício também, né? É um sofrimento. Mas olha só... Se você precisa, né? Se não precisa, tudo bem, mas... Por outro lado, o homem faz mais atividade física, eles bebem mais, né? Tem uma frequência maior de consumo de bebida alcoólica. Também até é bom isso, porque a mulher, né, o álcool destrói mais que o homem. O álcool, sim, né? Se por um lado o álcool é ruim na questão das doenças crônicas, mas ele socializa. Né? Você sai com os amigos para beber, então... Para jogar uma bola, daí um exercício físico. Mas isso é independente de idade? Assim, tem uma faixa etária dos homens, assim...
os homens mais jovens estão mais expostos ou não? É meio que... Vocês fazem essa Sim, a gente tem na por faixa pesquisa? etária e por escolaridade também. E cor ou raça também. E aí, assim, em relação à bebida, né? Tem um pico lá entre os 30 a 59 anos, que é quando os homens... Em qualquer faixa etária, o homem bebe mais do que a mulher, tá? Inclusive, a idade de iniciação para a bebida é maior entre os homens do que entre as mulheres. Mas tem um pico lá entre 40 e 59 anos e depois reduz com a idade. Em termos de escolaridade, quanto maior a escolaridade, maior o consumo de bebida alcoólica. Isso foi curioso. Isso foi curioso. Em relação ao tabagismo cai, mas em relação à bebida alcoólica sobe. Talvez vá mudando o tipo de bebida, né? Vai saindo da cerveja e indo para o vinho, talvez. Mas a gente achou bastante curioso também. E os homens mais velhos, eles vão mais ao médico que os mais jovens, não? Ou isso não muda? Não. Por que será, né? Que são tão reticentes, assim, Na verdade, eu não tenho esse dado, tá? Mas em qualquer faixa etária, a gente viu que o diagnóstico de alguma doença crônica entre as mulheres era maior do que entre os homens, tá? Então... Eu acho que é porque a gente tem o hábito de ir mais cedo ao médico. A gente vai ao ginecologista. Bem cedo. E fica esse hábito, né, de ir ao ginecologista. Eu acho que isso faz a gente não ter tanto problema, né, quem procura acha, né, que é uma coisa bem popular, uma frase bem... Mas eu acho que em relação a essa coisa, por exemplo, do psicanalista, nessa parte, eu acho que as mulheres assumem mais essa fragilidade emocional, não tem essa coisa, assim, meio que cultural? É muito difícil. Os homens não choravam. Então imagina, o homem não chora. Então, meu Deus. Talvez o preconceito, vai pro psicanalista, é doido, né? Exatamente. Então a resistência dos homens é bem maior do que das mulheres. Isso é muito cultural. E acho que pra gente também o ginecologista acaba funcionando como um médico, como um clínico geral, né? Que te encaminha, se ele detecta algum problema, alguma coisa que tem que ser melhor vista, ele encaminha para o especialista, né? Então acho que a gente tem mesmo essa... É verdade. Eu acho que tem, porque eles resistem ao urologista. Muito. Né? Lá em casa tem um negócio que é assim, ele deve estar vendo, mas é assim, ele fala assim, não, a mulher é que tem que cuidar, a mulher é que tem que ligar. Eu ligo pro médico, se eu não ligo, olha, eu fazendo novela, trabalhando, feito uma louca, e eu falo assim, mas você já foi, né? Porque eu lembro, me preocupo. Não, você não ligou. É a mulher que tem. Os médicos todos que vêm aqui dizem que eles vão até fazer plástica, tudo, em função da mulher. Quer dizer, se a mulher fez a plástica e ele achou legal, ele até vai tirar a bolsa que está incomodando ele no trabalho, sabe? A bolsa dos olhos e tal. Mas comandado e levado... Que engraçado isso, porque também é culpa das mães, né? Que levaram os meninos no médico. Eu acho que é toda uma sequência. Eu acho que os homens se acostumaram, pelo menos o homem brasileiro, né? Se acostumaram a ser cuidados pelas mães. Então esperam que as mulheres e a gente sigam esse padrão. Eles precisam. Mas é incrível, né? Que eles não tenham mudado, até o mundo muda e eles vão mudar. Gente, só somos mulheres. Eles vão sofrer, né? Em relação à alimentação. Então, em relação à alimentação, os homens costumam comer com mais frequência feijão, as mulheres comem menos. Menos legumes e verduras, mais carne com excesso de gordura, ou frango com pele, mais refrigerante. As mulheres comem um pouquinho mais de doce do que os homens. Em relação à alimentação, foram esses hábitos que a gente investigou. E a gente vê que tem muita diferença, não só entre sexo, né, mas entre as regiões. O consumo de feijão é muito diferente entre as regiões. Por exemplo, interessante. Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Nordeste, quase o percentual de pessoas que consomem feijão regularmente não chega a 50%. Sul, Sudeste e Centro-Oeste mais. A questão dos legumes e verduras também, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O Norte e Nordeste tem hábitos. Não sei se pode estar relacionado até com a questão da renda, né, da população, ou se é uma questão cultural das comidas típicas, mas a alimentação é diferente de Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas tem uma coisa que o Nordeste come mais, que
Ai, eu não sei. Não, Não, né? desses alimentos que a gente investigou, não. Mas tem outros, talvez. Certamente tem outros alimentos. Casada com baiano. E come feijão. Não tem um baiano de dois. Mas é que é baiano que está há muito tempo em São Paulo, então é arroz, feijão, não. Mas a gente come tapioca todos os dias. Ele fala beiju, né? Mas beiju. Assim, a gente... A coisa, acho que da mandioca, né? Eu acho que é muito forte. Muito presente, né? Mandioca, milho, né? Porque tem aquele cuscuz de milho, que é uma delícia também. São hábitos que... Eu acho que o regional aí pesa muito, né? O cultural regional. Pesa sim. E em relação às doenças crônicas também tem muita diferença entre as regiões. E quando a gente viu os resultados, a gente ficou bastante surpresa, porque a região sul apresenta os maiores percentuais de pessoas que já receberam o diagnóstico das 11 doenças crônicas que a gente investigou, né? A gente falou, mas o sul... E aí, as hipóteses levantadas. Primeiro, a questão da estrutura etária, né? Que junto com o Sudeste, é a região, né, que tem as pessoas mais idosas. E depois a própria cultura de procurar um médico. Como são pessoas mais escolarizadas, são pessoas que procuram mais o serviço de saúde. Sem falar no próprio serviço de saúde, que a gente não investigou em termos de qualidade de atendimento, mas que também poderia ser uma outra explicação. E os exercícios físicos, tem alguma explicação? Exercício físico tem, homens fazem muito mais atividade física no lazer do que as mulheres. E aí, a gente entende quando a gente vê lá no aniversário de 1 ano da criança que os meninos ganham bola, as meninas ganham boneca, né? Eles já são estimulados desde pequenininhos a prática, né, de alguma atividade física. Eles brincam correndo, eles jogam... Soltam pipa. E as meninas brincam mais quietinhas. E aí, ao longo, né, a gente vê isso também entre jovens e depois entre adultos. Que os homens continuam praticando mais atividade física no lazer do que as mulheres. As mulheres têm mais atividade física porque a atividade física a gente vê em 4 domínios, né? No lazer, no deslocamento para o trabalho, nas tarefas domésticas e no próprio trabalho. E aí as mulheres praticam mais nas tarefas domésticas, óbvio, e nem tanto no trabalho são os homens e no deslocamento também. As mulheres Na verdade, a gente não mudou, foi a nada, né? Como nossos pais, né? Parece que mudou tanto, né? Parece que mudou tanto, não mudou nada. Mas porque como nossos pais, exatamente. O homem jogando bola, comendo a picanha com a gordura, a gente falando, para de comer essa gordura, a gordura toda, mas é ótimo. Que não, tirar a pele do frango jamais, porque o frango é mais gostoso com pele. Fazendo mais exercício porque a bola, né, o futebol, a pelada. A pelada do domingo, né? E do fim de semana, agora dependendo nas grandes cidades, já tem um dia da pelada, né? Uma pelada é quarta, outra é quinta, mas tem uma coisa mais... depois do trabalho. E é rígido, né? Eles levam a sério. Aqui no Rio de Janeiro, quando você passa no aterro, aquele pessoal da pelada tem o churrasco, eles levam a sério. Com a cerveja. E com a cerveja. As mulheres fazem mais trabalho doméstico, como as nossas mães, as nossas avós. Por isso que eu acho que é muito parecido. Só que a gente trabalha mais. Eu tô achando que a gente vai descobrir que isso tudo é atávico. Porque o homem das cavernas saía para caçar. E a mulher ficava em casa. O índio, a mulher fica lá passando a mandioca no ralo e o homem vai lá buscar. O homem vai buscar a caça, então faz mais exercício físico. Tudo fica muito semelhante, né? Qual é a doença crônica, então, mais perigosa no Brasil? Tem a hipertensão, tem uma campeã? A hipertensão é a que tem maior percentual diagnóstico, com 24%. Depois é problema crônico de coluna, por incrível que pareça. É dor crônica de coluna e depois colesterol. Colesterol acho que é 12% da população e doença de coluna 18%. Também foi um dado que surpreendeu. E a hipertensão, 20 tanto? 24%, em torno de 24%. Um outro dado interessante que a gente viu também em relação à bebida foi que 24% das pessoas alegaram consumir bebida alcoólica regularmente. O regularmente uma vez na semana no último mês, né? Foi assim que a gente considerou. E 24,6%, ou seja, 1 em cada 4 pessoas dirigiram após o consumo de bebida alcoólica. Então é um dado que
a gente não fez dentro de um período de referência, né? Não posso dizer que foi no último mês, nos últimos 2 meses, então eu não posso dizer se vem melhorando ou piorando. Mas o fato de pessoas que dirigiram após consumir bebida alcoólica é 1 em cada 4. 1 em cada 4. Nossa, então ainda vai demorar, né? Esse é um dado preocupante. Preocupante. Ainda é alto. É complicado mesmo. E televisão, tem o hábito de ver televisão diminuiu, aumentou? Eu não sei dizer se diminuiu, porque a gente fez das formas de lazer. A televisão ainda tem um percentual alto, eu não recordo agora, mas é um percentual alto de pessoas que ainda passam mais de 3 horas assistindo TV. Novela. Entre os homens, eu acho que, se eu não me engano, era um pouquinho mais... Pouca coisa mais elevado que entre as mulheres. Mais elevado? Mas era pouca coisa. Não era pouca coisa, mas é interessante porque a gente não sabe, a pesquisa não permite a gente identificar se esse ficar 3 horas assistindo TV, se era junto com alguma outra atividade, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que passam roupa assistindo TV ou fazem comida enquanto a televisão está ligada. Físico, bicicleta, isso a gente não conseguiu identificar muito bem, a gente não sabe até que ponto era o parado no sofá assistindo TV, quer dizer, essa era a orientação na hora da coleta. Mas a gente não sabe até que ponto foi o entendimento de que era de fato sentado no sofá parado vendo televisão, que é o indicador ruim para a questão do sedentarismo da saúde, né? Que é o parado. Mas também fecha com esse dado de que ainda pouca gente pratica exercício regularmente. A gente fez uma escala, comparando internacionalmente com alguns países, e pesquisas diferentes, metodologias diferentes, até anos diferentes, mas só para a gente ter uma ideia, né, de como é que a gente estava. E assim, acho que nós éramos entre os 15 países que a gente conseguiu comparar, nós éramos, acho que, o segundo pior, né? 46% das pessoas ainda são inativas. Então Essa pesquisa é anual? Essa pesquisa, ela era um suplemento da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios. E aí ela cresceu tanto, ela ainda tem módulos sobre saúde bucal, sobre assistência médica, sobre neonatal, sobre materno-infantil, sobre saúde da mulher, sobre saúde dos idosos. Ela ainda tem vários módulos que a gente vai divulgar ao longo do ano. Que ela passou a ser uma pesquisa independente, ela vai ocorrer a cada 5 anos. Ela ocorreu como suplemento em 98, 2003, 2008. Agora, em 2013, ela foi uma pesquisa que a gente chama de solteira. E aí agora, de novo, em 2018, terá outra edição. Com quais países você comparou a situação do Brasil? Não lembro. Você não lembra? Não lembro. Um dado que o Globo colocou na matéria, que fica difícil assim, para você lembrar todo decorado, mas sobre essa questão de dirigir após o consumo de bebida alcoólica, por região... 24,3% dos brasileiros, de modo geral, dirigiram. A região Nordeste, com 29,4%, Centro-Oeste, 29,6%, Norte, 27,5%, Sul, 22,9% e Sudeste, 20,8%. A maior foi Centro-Oeste? É bastante significativo. Mas ainda a gente... ainda conhece alguns métodos de burlar a lei seca, né? A gente, por exemplo, durante o dia, as pessoas sabem que não há. Então, sabe que até uma determinada hora, se você beber e sair, que é assim, é a questão da conscientização que ainda não está, talvez, ainda forte. As pessoas até sabem, mas um golinho não vai fazer mal, então, se for para tomar um golinho de tarde e sair com o carro, eles não consideram aquilo tão grave. Sabe que é à noite, que é em determinados horários, final de semana. O problema é que não se sabe qual é o ponto de cada um, né? Exatamente. É muito individual, né? Mas talvez deveria ter um percentual aceito, não 0, porque aí... Facilitava, por exemplo, né? Você vê na Suécia, por exemplo, você tem um percentual aceito. Que é uma taça, uma coisa assim, uma latinha. Taça, uma cerveja, ninguém vai atropelar ninguém com uma cerveja. Mas é o que eles falam, né? Que é isso, é o quanto de cada um, né? Porque pessoas que têm problema com bebida, uma taça é suficiente. O lance é que ficou rígida demais, aí criaram-se mecanismos para burlar. Por exemplo. E eles têm funcionado. Tem o próprio Twitter. Tem Twitter da Lei Seca. Tem o Twitter da Lei Seca, tem várias... Se você estiver interessado, hoje em dia, você descobre tudo sobre todo mundo, né? Porque se você nem olhar o Twitter Lei Seca... Não, tem aplicativos. E se você olhar, por exemplo, no caso do Rio,
o Twitter Operações Rio, você vai descobrir onde tem blitz, porque onde tem trânsito engarrafado, não sei o quê, né? Você vai... O trânsito está lento na Avenida tal, porque tem uma blitz, aí você vai matando a charada, então não tem como. A gente já conhece os lugares que ocorrem, né? Tem alguns lugares que tem sempre. Então... eles vêm pelo sinal do celular. Tem um monte de sinal de celular parado ali sem se mexer, falam, ali está parado, deve ter uma lei seca. É impressionante. Tem mil macetes, né? Não tem jeito. O ideal, o estado ideal nunca, né? Quase nunca é conseguido, né? Então, assim, ninguém bebia. Mas eu achei alto para tanta lei seca, tanta campanha, tanta coisa. Não é porque não tem uma diferença significativa no Sul, por exemplo, que a gente espera sempre uma conscientização maior. Mas o Sul, uma conscientização maior, mas o Sul é produtor de bebida, né? O Sul é produtor de vinho, é onde as pessoas bebem mais, é no Sul. Mas a própria região Sudeste, que tem blitz toda hora em todo lugar, tem 20,8, quer dizer, difere, na verdade, do Nordeste bastante, quase 10 pontos. Mas dos outros está muito pertinho, 22. Eu não conheço como é que é a questão da lei seca no Nordeste, mas eu imagino que para as cidades menores no interior, nunca como vai aqui ter, não tem. Nunca vai existir uma blitz geral, né? Aí, todas as Bahia, cidades. assim, E aí, na estrada eu vejo assim, bastante, e assim, conhecidos e tal, fazem churrasquinho, aquela coisa, e sai aquela farra, música alta, e as pessoas não têm mesmo a conscientização. O problema acho que é esse, né? De como conscientizar, como fazer as pessoas esse é o desafio, entender. né? Por exemplo, eu com uma taça, inclusive meus amigos brincam que é uma medida, é uma Telma, quantas Telmas você tomou hoje? Porque uma taça eu já fico alegre, 2 3 eu passo mal. Então pra mim eu já... Você está no auge da bebida. Mais do que isso é um perigo. Então eu não vou dirigir. Aliás, não dirijo. Mas há pessoas mais resistentes. Sim, tem. Sim, claro. Meu marido, por exemplo. Pode beber várias Telmas. Muito. Olha, volta aí daqui a pouquinho. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Elas ganharam o Emmy. Elas são uma dupla, né? Não é uma dupla? Uma dupla dinâmica. Uma dupla dinâmica, premiadíssima. E a gente vê sempre, né, uma novela de... Né? E a ordem é Thelma Guedes do Rachid, não? A gente reveza. Para não ter briga. Para não ter briga. E vocês brigam? Claro. Parece um casamento, às vezes. Como é que essa dupla começou, esse casamento começou? Então, a gente, em momentos diferentes, fomos colaboradoras do Valcir Carrasco, do autor Valcir Carrasco, né? E teve um momento em que o Valcir foi chamado para supervisionar uma novela e indicar algum autor, e ele falou, eu indico as duas juntas. Sem foi que ele a gente... que nos uniu. Na verdade, a gente se conhecia, às vezes, de se encontrar na casa do Valcir, alguma festa de aniversário e tal, os encontros da Globo, né? Mas a gente nunca tinha sentado para trabalhar. E acho que a primeira vez que a gente sentou para trabalhar, que o Valcir nos colocou e tal, já deu super certo, assim. E foi deu super bacana. certo, não só na coisa do trabalho, mas a gente no final, assim, eu lembro que a gente foi num flat que você estava fazendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, ela estava fazendo, e eu estava fazendo novela com o Valcir como colaboradora. Aí a gente sentou e trabalhou, no final do dia a gente estava fazendo... confissões de vida, declarações, chorando, traumas de mães, aquela coisa de infância. E assim, uma identificação muito bacana que, legal, né? Que dura até hoje, né? Isso tem quanto tempo? Foi 2006. 2006, né? Que a gente começou a fazer o Profeta, né? E você é de onde, Duca? Você nasceu onde? Eu nasci em Mogi das Cruzes, que é interior de São Paulo. Agora é quase grande São Paulo já. E passei boa parte da minha vida na periferia de São Paulo, em São Miguel Paulista e tal. E acho que isso também foi um fator de identificação, porque a Thelma também é suburbana. Eu sou... eu nasci em Vila Isabel,
aqui no Rio de Janeiro, mas depois eu fui naquela fase de adolescência que a gente quer ir para a Zona Sul, meu pai foi por Engenho de Dentro, né? E a Jorge é voltadíssima, mas é a minha irmã. Mas então, assim, eu fui a menina de periferia, né? Daquela. E sempre. De certa forma, do interior. Porque a gente tem essa vida de soltar. Aliás, eu tinha uma vida de. Assim, eu tinha uma atividade infantil muito masculina, assim, fazer as duas coisas. Eu sempre quis tudo, né? Então eu ia brincar, soltar pipa, andar de bicicleta o dia inteiro na rua, mas brincava de boneca também, né? E então a gente tem essa coisa da coisa do subúrbio, então a gente tinha muita identificação, né? E somos até hoje lá em Nova York, subindo lá somos as duas meninas do subúrbio. E é legal porque na Globo nós somos as meninas. As meninas. Né? Agora são as meninas. As meninas do M agora, né? As meninas do M agora. Muito bom. A gente tem uma foto ótima das duas aqui com recebendo prêmio. Tem duas fotos, bonitonas, você viu? Uma dessas, chiques. Olha nem aqui. parecia a gente, né? Não, a gente tá chique agora, vai. Chiquérrimas. Agora, como é que isso funciona, assim, na prática? Escrever junto, então, a gente... Essa coisa de ter uma visão de mundo muito próxima, muito parecida, né? Anseios, sonhos e leituras, a gente, né? Referências. A Duca, inclusive, eu fiz literatura, a Duca fez jornalismo, mas ela é mais leitora até do que eu. A gente lê muito. Então, tudo isso a gente cria o universo junto, né? Quando a gente senta, a gente cria a novela junto, brinca, duas meninas brincando de construir o universo. E aí, então, a novela a gente estrutura juntas, cada capítulo, na hora da novela aprovada, né, cada capítulo a gente escreve a gente idealiza, estrutura juntas, e aí a gente tem uma equipe que faz os diálogos, depois volta pra gente, e a gente também retrabalha esses diálogos, então a gente trabalha muito junto, diariamente juntos, né? E fisicamente? Assim, fisicamente. Para montar os capítulos, para estruturar os capítulos, sim. Depois o texto final, porque depois é o que a gente chama de escaleta, né? A gente estrutura o capítulo cena a cena, o que vai acontecer. Depois a gente passa essas cenas para os colaboradores, aquele que tem mais mão para o humor, pega as cenas de humor, o que é mais romântico, pega aquele trecho romântico. Depois a gente junta isso tudo, normalmente eu faço o primeiro texto final e depois a Thelma faz o segundo. Isso depois de passar por toda a equipe depois lê quando também. Tá pronto, passa por todo mundo. Todo mundo para... E a equipe realmente trabalha. Mesmo. A novela é da gente, e por isso que a gente falou deles lá, porque a equipe toda é dona da novela também, né? Eles todos são chamados a participar e são muito capazes, né? São muito... Então eles aceitam bem essa situação. Tem que saber ouvir, tem que saber ouvir, porque senão fica aquela coisa... Você acha que muito. Claro. É outra coisa, muitas vozes. Novela é um trabalho hercúleo, né? É uma coisa assim... São quantas páginas? Olha, novela das 6, você faz em média umas 30 páginas por dia, né? É um trabalho enorme. Eu não sei, eu não consigo, eu admiro quem consegue fazer sozinho, eu jamais conseguiria. Eu acho que não é um trabalho para se fazer sozinho, é um trabalho de equipe. Televisão é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Então você olha para o lado, você não pode fazer televisão sozinho. Não dá. Você estudou jornalismo? Eu fiz jornalismo. Jornal a gente pode fazer sozinho, né? Você pode ir com um bloquinho, hoje uma caneta. Hoje você pode fazer tudo, né? Hoje tudo. Você faz um bloquinho, uma caneta, e o fotógrafo vai depois fotografa e a matéria está pronta, né? Agora na televisão não, você precisa da equipe inteira. Você precisa da equipe. Agora ela tem essa coisa, né? Que eu aprendi muito trabalhando com a Duca, porque eu vim da literatura, né? Fiz a universidade. Então eu ficava muito, eu gostava do trabalho solitário. Né?
E ela me chamou muito para isso. E para agilizar isso, vamos embora, temos que... Coisa do jornal, né? E porque, é uma urgência. Porque no jornal, né, você fala do bloquinho, mas assim, as pessoas, o texto, tem a baia, às vezes nem tem, né? A mesa do lado, o cara falando... tempo nem tinha. O cara falando e você aqui, e eu não, ali no meu... Né, concentrada. E o telefone tocava em redação. Era máquina de escrever antigamente. Eu não sei como a gente conseguia escrever naquele inferno. Porque era um inferno. Todos os telefones tocando, todo mundo falando. Seria na dessa experiência também. Aquele toque-toque da máquina. Hoje em dia é um silêncio, né? Mas eu adorava esse ambiente, sabia? Eu também. Eu adorava. E tem aquela coisa, né, do texto, o seu texto passa para o editor mete a mão no texto. Não tem essa, você não pode ficar apegado ao seu texto, né? Então, acho que... Esse desapego também importante. Pisa um pouco no ego. Pisa. Funciona também nesse sentido, né? Mas acho que é legal, o roteirista tem que pendurar, às vezes, o ego no cabide, assim, porque você tá... Todo mundo fala mal e bem de novela o tempo todo. O tempo todo. E o brasileiro entende de novela mais do que o novelista, né? Os noveleiros entendem muito mais. De novela e de futebol. A imprensa também que lida com essa coisa, com a coisa novela. É um sofrimento. Ele surpreende, o autor deve se surpreender às vezes, porque às vezes eu encontro algum autor que diz, eu nunca falei que ia fazer isso. E a pessoa diz que você passa na banca de revista, tem várias novelas escritas nas capas. E às vezes nenhuma delas é uma novela mesmo. Eu confesso que uma vez eu estava assistindo um programa, não vou dizer qual, e a pessoa falou que em uma novela da gente ia acontecer determinada coisa. Aí eu cheguei, Duca, olha, vamos usar. Vamos fazer isso aqui, deu uma ideia legal. Isso também é bacana desse trabalho, né? Porque há essa coisa assim de que as pessoas o público se apropria, todo mundo se apropria do trabalho, né? É bonito isso. E é real isso, quer dizer, a trama muda de acordo com a opinião do público. Assim. Sabe um bolo? Sabe um bolo? A estrutura essa. Tem uma coisa que não pode mudar, porque é a coisa mais profunda. A cobertura pode, a cereja pode. Você pode, em vez da cereja, você põe... Botar jujuba. Uma jujuba, um chocolatinho, né? Até porque tem um personagem ou outro que começa a se destacar, né? E aí você dá um pouquinho mais de tempo para aquele personagem. Mas eu imagino que seja isso, né? Você mas, tem assim, uma estrutura... a trama central. Sobretudo a trama central. Porque é o que você imaginou de origem, né? E é uma coisa que é muito pensada, porque você imagina, para você propor uma novela, você tem que realmente confiar naquela história, que ela tem fôlego, que ela é interessante, que ela vai interessar, né? Então, acho que você tem que também ser fiel a ela, né, essa história. Eu acho uma loucura esse negócio de mudar tudo, mudar completamente, mudar de protagonista. É a mesma coisa que pegar um avião, o piloto está indo para Londres e vai parar no Nepal. Né? Não dá, né? Não dá. Então, acho que você tem que, primeiro, quando a gente decide propor uma história, a gente está muito confiante nela. Está muito segura de que ela tem fôlego, que ela funciona e tal. Ajustes você sempre vai fazendo. Você sempre vai fazendo ajustes, né? Mas você tem uma rota que você... Às vezes até com opções de onde eu vou parar para abastecer aqui, ou um pouco mais à frente, ou antes. Não, às vezes a gente vai falar, olha, se não der certo, às vezes é uma coisa um pouquinho mais ousada, né? Olha, se não der certo isso, plano B. Então a gente já vai com as cartas na manga, né? Você não vai para um jogo sem... um planejamento, né, anterior. Mas às vezes a vida atrapalha um pouco o novelista, né? Acontece de tudo. Porque acontece, vê agora com o Aguinaldo, aconteceu da Drica ter que parar. Que é uma loucura, né? Mas você viu, ele não mudou a rota dele, ele mudou a atriz. Ele mudou a atriz. Ele fez uma coisa, mirabolante, bacana, que inclusive é do jeito dele. Achei muito criativo. E a ficção dele, porque ele fazia coisas assim, né? Esse realismo fantástico. De repente ele lançou mão disso, de um recurso que ele já usou em outras novelas dele. Mas assim, você vê, a história, o núcleo duro, tá ali. Tá lá. Eu acho que você tem que saber mexer. E acho que tem um limite, assim. Eu sou
eu sou pela história, assim, por ser fiel à história. E tem uma coisa, a gente faz aquele grupo de discussão, ouve as moças. E na altura de que capítulo faz o grupo? Centésimo? Ai, um mês depois. Normalmente depois. um mês depois da exibição. Depende, né? inclusive, do comportamento da audiência em relação à novela. Às vezes apressa mais, olha, não está funcionando, vamos Às vezes ver. a coisa não está funcionando, tem que descobrir o que é. O que é? Pegando. Só que a gente tem que, porque às vezes as pessoas se precipitam, e isso eu aprendi muito com o Valcir. Ele fala, calma, vamos ouvir, saber ouvir. Porque, por exemplo, todo noveleiro reclama do vilão. Essa vilã está fazendo muitas maldades, apanha na rua. não vejo mais. Se você tirar a vilã com as mãos e botar a boazinha, deu errado. Aí ele não assiste, não assiste mesmo. Então você tem que saber ouvir. Talvez, às vezes, o não gostar daquele personagem é porque ele se envolveu tanto que ele não gosta mesmo, e era isso que você queria, que ele não gostasse. O problema é quando ele não gosta de um personagem que você quer que ele goste. Aí é mais complicado. Agora com as redes sociais, então, você tem que ficar bem atenta, né? Porque, assim, às vezes é uma questão... A gente acompanha, eu gosto, acho que as duas gostamos de acompanhar o que as pessoas estão... Como é que elas estão vendo, o que elas estão falando no Twitter, no Facebook. Mas, assim, você tem que tomar cuidado também, porque às vezes é uma campanha de um fã-clube, sabe? Que quer ver mais determinado ator ou atriz. Então, você tem que ficar esperto. Tem que saber ler, Tem que saber ler, entendeu? E a gente gosta de até... Eu adoro, porque eu adoro jovens, né? Eu me sinto... junto com eles, me sinto mais jovem também. E fico trocando, fico falando. Às vezes o cara fala no Twitter lá... Eu procuro, né? Por exemplo, Joia Rara. Botava Joia Rara, e todo mundo que falava de Joia Rara, eu ia ver o que estava falando. Aí, às vezes, o cara falava uma coisa, mas ele nunca imaginava que eu vou entrar lá e falar. E eu entro e falo assim, mas por que você acha? Aí o cara, desculpa. mas eu falei errado. Que legal, Thelma Guedes. Aí fica falando, Thelma Guedes falou comigo. Outra coisa que é muito engraçada, a gente tinha um colaborador, e eu faço isso também, eu não me identifico no Twitter, assim, eu não uso normalmente o Twitter, é só quando a gente está no ar. E eu fico só ouvindo, só vendo o que as pessoas estão postando. Mas tinha um colaborador nosso que ele entrava com um pseudônimo e provocava a maior discussão. Ele atiçava. Atiçava as pessoas. Isso era muito engraçado também. E aí você lia. E aí a gente lia e tal. Bom, agora vamos falar de Joia Rara. Primeiro deve ter sido mal barato, a indicação. Deu uma certa aflição, deu, né? Do quê? Esperando o resultado, né? Olha, eu vou falar sinceramente, a gente, eu não sei o que acontece com a gente, que essa coisa, a gente, por exemplo, em Cordel Encantado, né, a gente também ganhou um monte de prêmios aqui, né, mas a gente lida de uma maneira leve, não sei se é uma defesa do nosso... A gente suburbanismo não, mesmo. Eu não sei, a gente foi lá, se divertiu, achou muito legal, a gente sabe da importância do prêmio, mas a gente não leva, assim, aquela coisa de a gente achar agora. Não dá para dormir em cima do prêmio, né? Acho que jamais, não dá para se Então acomodar. a gente não ficou ansiosa pelo resultado. A gente já estava, isso é verdadeiro mesmo. Na hora que fala que você ganhou, dá uma adrenalina, né? Dá, mas assim, pra mim aconteceu o contrário. Foi tão engraçado, Eu fiquei, eu acho que é uma defesa mesmo, né? Me deu um sono. Lá no dia do prêmio. Sono no dia do prêmio. Foi uma luta para me manter acordada. Ela estava assim na mesa, assim, toda montada, nós duas montadas. Morta de sono. E ela assim, né? Horrendo. Eu falei, Duca, que isso? Tá tudo bem? Como que você consegue? Você tá dormindo no EM? Eu falei, gente, mas eu tô morta de sono. Quando anunciou a categoria drama, que eu falei, peraí, deixa eu, sabe? Não, e ela ia ler o discurso. E eu ia ler o discurso e tal. Então, mas foi muito louco isso. E leu? Li. Eu não li direitinho. Aí tem um lance, foi o seguinte, a gente tinha combinado de falar em português no final. E aí ela estava tão chapada que ela esqueceu de falar em português no final. E aí eu falei, não, eu tenho que falar. Aí eu gritei, obrigada, Brasil. E aí eu achei legal que até no Jornal Nacional saiu meu Obrigada, Brasil. Eu falei, que legal, né? Então, a gente gostou do Obrigada.
porque acontece que também foi um sucesso aqui, né? Importante isso. Não, e o que a gente sempre faz. E o que você falou no agradecimento? Eu fiz um short speech, né? Eu comecei citando um mantra do budismo, que é o Om Mani Padme Hum, né? Que é o mantra primordial do budismo, né? E agradecendo, dizendo que, em poucas palavras, muito simplesmente, assim, esse mantra queria dizer que a beleza, o sublime pode nascer do lodo, né? Então a soberba é inútil, né? Mas que a gente naquela... Aliás, é muito bom isso. É muito bonito esse mantra. Né? E é o segundo, olha que coincidência doida. É o segundo dia, hoje é o segundo dia seguido que se fala um mantra budista nesse programa. Ninguém falava nenhum mantra budista. Ontem veio uma moça que é uma figura encantadora, assim. Olha, se você botasse numa novela, todo mundo ia dizer, só é novela, mas não é não, é na vida real total. Uma mulher pobre, negra, que luta pela vida loucamente, fazendo quentinha, de um humor extraordinário, uma simpatia incrível, uma figura. E eu começo o programa com ela, a primeira pergunta que eu faço, assim, é dela ser... Do trabalho dela, porque a gente fez um programa só de boas histórias, de histórias de vencedores e tal. Vencedores, assim, pessoas com dificuldades, que a Renata Cordeiro Guerra, que perdeu o filho, enfim, histórias assim. E ela começou a dizer, eu sou budista. Que legal! Eu vou dizer o mantra, eu disse o mantra. Agora você dá o mantra. Mas você sabe vou aprender que esse mantra hoje. Eu me lembrei de uma vou coisa... escrever como é que é e vou ficar treinando. É uma coisa mesmo? 2 dias, eu acho que é o mesmo. 2 dias Esse é o da seguidos. compaixão. É o da Esse compaixão. do budismo Om tibetano. Mani Padme Não Hum. sei se é eu confesso que eu não sei nada. Preciso aprender isso. Mas uma coisa curiosa que eu me lembrei, um dia antes da gente ir para a premiação, a gente estava com os amigos, com os nossos colaboradores que foram também no prêmio, num café ali em Nova York, e daqui a pouco entra um monge. Não, e tibetano, Tibetano. porque tinha outros de outras linhas, mas tibetano, Mas com a entra- cor da... Vocês são budistas? Não. Gente, eu sou meio budista. É difícil ser budista, é difícil Budista ser de budista. verdade A é gente tenta. difícil. A gente tenta. a gente tenta. Mas de verdade a gente É muito mais difícil, né? Você tem que ter um nível de... A sua compaixão tem que Tem ser... que ser grande. Eu falei para a Monja, que é a nossa amiga que nos orientou bastante, que é a Tenzin Nandro, e aí a gente conversava com ela e eu falava assim, eu tenho uma dificuldade, tem uma parte, a compaixão, essa parte, esse capítulo tá bonitinho. Mas a vaidade é difícil, né? Ficar careca, assim, né? Tudo bem, não precisa ser monja para ser budista, né? Mas assim, tem uns apeguinhos assim que eu acho que é muito... Eu acho que Cláudia Raia é budista. A Cláudia é budista. Não é? E, ó, ninguém Cláudio Carmo Dallavé, que é budista. Então eu acho assim, sei lá, mas a gente não segue a E ele foi tão mal, né? Na novela. Foi mal na novela. Ele era demais. mal, era mal, mas no final foi tão bonitinho. Ele era Teve a péssimo. redenção. Não como ator, não, tô falando do personagem. O personagem claro. era um vilão. Não, mas tava no final ótimo, ele... tanto é que eu fiquei com horror ele antes durante de a novela. Antes de morrer, o personagem... A novela é a Joia Rara, né? Tinha o Bruno... A história de amor, né? Entre a menina pobre e o menino rico, né? Isso. E uma filha que nascia desse casal, que era... O pai era um fascista o pai do... avô. O avô, né? Era um fascista. O avô paterno. E a mãe era irmã de um operário comunista. Então, assim, a gente colocou 2 realidades antagônicas. Essa menina vindo como a reencarnação de um lama, de um Rinpoche, né? E ela vendo para harmonizar essas famílias. E no momento em que tinha tido a guerra, é um momento complicado no mundo, vem essa joia rara para harmonizar. É que normalmente essas grandes figuras, os Rinpoches, os lamas, as grandes figuras, elas nascem em lugares e em situações de muito conflito mesmo. Para harmonizar. Para harmonizar. Já vem com essa missão, né? Vem com essa missão. A novela era muito bonita também, plástica mesmo. Era. Foi incrível, né? A gente foi até o Nepal gravar a novela. Até Katmandu. Foi mesmo, né? Foi.
Tinha uma equipe, né? A Samara Maltin, diretora-geral, Ricardo Orton, diretor de núcleo, e sempre eles, a equipe sempre é Master, como é que é? Blaster, maravilhoso. Era assim, figurinista, a Marie Salles, João Irênio fazendo cenografia, era um timão, era bárbaro, assim, Marcos Caruso, Bruno Galhaço. Acho que a gente até abusou, mais? né? Porque Ricardo Pereira, Tiago Lacerda, Carolina Dick, Carol, a Bianca Binck, Domingos Montanher, Letícia Spiller, a Mariana Ximenes. E tinha a Tatá, né? A Luiz Gustavo fazendo... É verdade, fazendo Tida. Tinha um malvado que era o Zé de Abreu, maravilhoso. O Zé foi muito bem, né? O Zé também foi muito bem. Mal. E aquela preciosidade. O malvado reacionário, né? Ele era E aquela coisa preciosa, aquela verdadeira joia rara que é a Mel Maia. Que ela é né? incrível. E era incrível que assim, nos intervalos, a gente foi ver algumas gravações, a gente não fica muito lá não, para até não inibir e tal, mas a gente chegou lá e aí ela ia gravar uma cena um texto muito denso, a gente dava uns textos muito densos para ela. E ela estava brincando, sei que aí a gente chegou, Mel, você entendeu esse texto? Claro que entendi. Mas você... E aí, explica pra gente. Aí ela explicou melhor do que eu explicaria. Então, realmente... Não, e ela realmente é um fenômeno. Ela é incrível, é um talento. Iluminada, né? Essa menina é um talento. E todos, né? Assim, realmente. Não, todos, mas ela é uma menina, né? Na verdade, então, o Zé falou que ela ensinava para eles, né? Ela dava um exemplo para eles, porque... às vezes, né, o Zé falou, eu ficava o dia inteiro lá, me concentrando. Ela chegava brincando, daqui a pouco entrava. Né? Então, ela é incrível. É um barato. E qual vai ser a próxima? Então, agora a gente começa a trabalhar em janeiro numa sinopse, que pode ser para as 9, né? E pode ser para as 11 também, mas eu acho que isso aí eles vão definir, eu acho que de acordo com o que a gente escrever nessa sinopse. Mas a ideia já existe, já foi aprovada e tal. E funciona mais ou menos como autor, porque o autor de livros, porque o Drummond, por exemplo, dizia assim, que ele anotava nos pedacinhos de papel algumas palavras-chave. Enfiava no bolso, assim, no ônibus, porque ele andava de ônibus. Tem autores que me dizem que não, que sentam todo dia para escrever religiosamente e todo dia eu sou mais essa linha. Coisa, mesmo que jogue fora depois. Mas tem as ideias que surgem. Tem. E quando a gente está... Você anota a ideia e depois você trabalha a ideia. Não, e como a gente está... que a gente sempre fala, né? Que a gente está trabalhando, é muito intenso o trabalho e muito esforço mental. Então você abre algumas janelas. Então no meio de algum trabalho surgem ideias para outras. Sempre surge uma ideia para a próxima. E aí às vezes a gente para o capítulo que a gente está fazendo de uma outra novela para anotar a ideia, senão a gente vai perder. Só uma palavrinha não vai rolar. Depois. Não, e não se pode perder a ideia. Depois ela não volta. Não volta. Não volta. É verdade. Eu volto daqui a pouquinho. Funciona assim com você, Celina? Funciona. Se não escrever, a ideia foge e não. E você escreve todo dia? Como é que é a sua vida de escritora? É todo dia? Não, a minha vida de tradutora é todo dia. Tá. E essa funciona todo dia? Essa funciona todo dia, essa tem que ter disciplina, tem que essa ter... tem prazo, data, né? Tudo. Exatamente, essa tem prazo, tem data, tem dificuldades maravilhosas, que eu adoro. Adoro um desafio. Como escritora, eu sou uma escritora bissexta. Eu digo que... Eu tenho um poema, aliás, que diz isso, que palavras alheias... Eu começo a dizer que as palavras alheias me entram nos olhos, me tomam as mãos, e eu termino dizendo palavras alheias me calam. Ai, que linda. Porque eu sou obrigada a traduzir o que os outros escreveram. E isso me tira tempo e, não sei, massa encefálica. Não dá para... Mas a tradução é uma forma de literatura, né? Não sei, eu acho. Quando eu vejo uma boa tradução...
A reconstrução muda do texto, tudo, para o bem e para o mal. Né? Com certeza. Tem coisa. Eu traduzi há pouco tempo um livro que você sabe que eu já fiz Proust, já fiz Jane Austen, já fiz aí, tem uma carreira grande para trás. Sei lá, outro dia eu contei, acho que são 50 e poucos livros, já, que vai aumentando. E eu fiz um livro de uma inglesa chamada Susie Atkinson. O livro é O Fio da Vida. Merece ser lido, porque é sensacional. Agora, foi o livro mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque a mulher, a cada 10 páginas, fazia um trocadilho. E aí a gente traduz trocadilho como? Tinha... Encrenca. Não, tinha um ótimo, que é fácil de explicar, porque ela dizia que a protagonista foi para a estação olhar o trem, huff, 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 off to London. Traduz, cara pálida. Aí você xinga o autor, diz, pra que eu escolhi essa tradução, essa profissão na vida. Acaba saindo. O que você colocou nisso? Ela ficou observando o trem chiar rumo a Londres. Foi boa, hein? Boa. Mas aí você bota uma semana com isso rodando na cabeça para você achar para você achar a coisa certa para colocar ali. Mas no livro tinha uns 50. Essa deu trabalho. Deu trabalho. E qual foi o livro assim que te comoveu mais? Que você tem certeza que você não podia não ter feito, que você tinha que fazer, era quase uma missão. Um amor de Swan. Um amor de Swan. Proust. Proust não tem... depois que você fez Proust... eu ainda tenho um sonho. E cadê a câmera? Editoras, eu quero fazer a recherche inteira. Quero. Um dia eu faço. Né? Quanto tempo leva, Celina? Para traduzir? Deve ter um critério assim... deve ser muito variável, né? É variável, depende do livro. Por exemplo, os 50 trocadilhos deve ter levado mais tempo. Eu fiz... É um livro grande, tem quase 500 páginas. Eu fiz em 5 meses, um pouco. Varia muito. E aí você tem um método, você faz na sua casa, né? Eu faço em casa. Então, isso é uma coisa que eu adoraria, fazer uma coisa em casa. Né? É ótimo e é péssimo. Porque tem que ter uma disciplina danada. Tem, e o telefone toca, e você sente banana, sono. Não tem alguém que fala que dona Celina. Nem tem, não. Eu tenho que descobrir que tá... Eu hoje moro absolutamente sozinha, mas mesmo tem você não isso. tendo alguém para dizer acabou a banana, tem um interfone que toca, o porteiro resolve te fazer uma pergunta, né? Claro, o telefone, puxado trabalhar em casa. E o você sono. Faz, você se veste, e o sono. Você se arruma, vai trabalhar assim? Às vezes. Às vezes. Dependendo do dia, eu trabalho de camisola mesmo. Não tem ninguém olhando. Você vai lá, acorda com preguiça. Eu tô tentando achar um ritual, sabe? Não tenho. Eu não tenho ritual nem para traduzir, nem para escrever. Poesia é uma coisa que brota. Né? Às vezes você faz... Sai. Simplesmente, para mim, brota. Como se psicografasse. Prosa, né? É muito mas mais difícil. Prosa é mais trabalhoso. Prosa é mais trabalhoso. Aí prosa eu dou para os outros. Esse aqui você fez a organização? Eu fiz a organização. Como é que você organizou? Isso aqui, a ideia veio numa... Eu estava assistindo na Flip do ano passado. Houve um show de Tom e Vinícius, contando as coisas. E eu ali, ouvindo aquilo, me dei conta de que o tempo tinha passado e já eram quase 20 anos da morte do Tom. Aí, como a minha cabeça gira em torno de livros, sempre... Eu disse, o que eu posso inventar?
Aí, para inventar 20 anos sem tom, 20 contos com tom. Ai, que lindo. Foi essa a primeira ideia, que depois evoluiu, e o Miguel Conde, um dos editores da Rocco, teve a ideia maravilhosa de chamar o livro de Vou Te Contar. E o livro abre com o Wave. E, bom, aí é o processo. Bom, primeiro submeter a uma editora, né, que foi a Rocco, para quem eu já tinha feito a antologia de poemas de amor. Lembra aquele Amar, Verbo Atemporal? Eu estou com os livros aqui, que dá para tirar aí. Uma mulher de letras. É. Esse aqui, ó, Verbo Atemporal, sem poemas de amor, que também foi organizado pela Celina. E também pela editora Rocco. Também. Né? Isso aqui é o meu primeiro livro de poesia. Ah, você veio aqui com ele. Eu vim aí com ele, exatamente. Retroretratos. E isso aqui é um livrinho infantil que vê se você não conhece. E os Sapos, A Princesa e os Sapos. São muitos. Os sapos se transformam em tudo menos em príncipe. Que legal. A gente já viu esse filme. Aqui você juntou todos esses contos. Carlos Henrique Schroeder, é o Schroeder? Não, é homônimo. É homônimo. É homônimo. Que é o mesmo nome. Exatamente, mas é homônimo. Aqui... Ângela Dutra de Menezes não é homônimo, é a Ângela mesmo. É a Ângela mesmo. E aí você entregou um tema, você propôs um tema? Não, aí eu fui pesquisar Tom Jobim. O que Tom tinha feito. Só ele, letra e música, ele fez 36 músicas só. A gente acha que é enorme. Ah, você está falando só dele. Só dele. Ah, tá. Essas 36, como eu queria me fixar no número 20... Você selecionou 20? Eu não selecionei 20. Eu escolhi 20 escritores. Ah, tá, para trabalhar os temas. E cada escritor escolheu uma música. O primeiro escolheu uma música, eu tirei aquela música, dei 35 para o segundo e assim... Quer dizer, sempre houve uma margem de escolha de 16, né? Ali sobrando. Muito bom. Tem aí, gente de tem gaúcho, faixa etária. Monique Revillon, tem Cascavel, Paraná, Sandra Luiz, tem Brasil inteiro. Marcelo Eu hoje Moutinho, disse que Rio, eu não quis fazer... Rio, Vinícius Jatobá, tem mineiro Silviano Santiago, né? Tem gente do Pará, da Paraíba, Goiânia, Aracaju. É variado, né? Eu não quis fazer um livro carioca para Tom Jobim. Eu quis fazer um livro brasileiro de Almeida Jobim. Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Vou fazer um intervalo de novo. A gente volta já já. A gente vai conhecer também as cerâmicas de Lucília. E a Lucília estava falando aqui no intervalo uma coisa que tem tudo a ver com esse programa, que ela dá aulas de cerâmica. Eu não sabia que ela dava aulas, achei que ela só criava. Que é uma atividade muito interessante, né? Para desanuviar a cabeça, arranjar o assunto. Gostei dessa Conhecer ideia. Pessoas. Conhecer pessoas, gostei disso. Sensação no programa da TV Brasil. Oi, vou abrir esse bloco agradecendo a Bárbara Lafetá, que foi querida e liberou a presença aqui da Thelma Guedes e da Duca Rachid. Muito obrigada. Super obrigada. E que vou conversar com a Lucília Saboia Barclay. Falei certo esse banco? Certíssimo, pronúncia britânica. Não falo mesmo. Não é britânica mesmo. Lucília faz uma cerâmica linda. E a gente vai mostrar algumas ao vivo, algumas fotos também. Como é que você começa esse processo? Você sempre fez cerâmica desde cedo? Desde 84.
Eu era bem jovem naquela época. Éramos todos. Mas o que me fascina é que começa com a bola de barro, que você pode pegar a argila, 70% do planeta é argila, né? Mas o que eu fico muito fascinada é que você pega uma maçaroca de barro e faz coisas tridimensionais, coloridas. E as pessoas que lidam com o barro sempre desenvolvem muito a criatividade, aprendem a ser pacientes. Porque eu me lembro, antes de fazer cerâmica, eu começava a pintar um quadro, eu virava à noite, ficava de madrugada, eu tinha que ver aquele quadro. Hoje jamais eu faria isso. Porque a cerâmica você faz, tem que secar, aí depois vai para o forno, passa 12 horas lá dentro para passar de barro mole para duro, né, biscoitado, sai 12 horas para ser vitrificado. Então isso ensina você a ser paciente. É quase terapêutico, então. Eu diria. Atividade budista. E às vezes no início a gente nota a mudança num aluno, por exemplo. Ele entra, a minha peça já está pronta. Depois lá pela quarta, quinta aula ele já está, minha peça está pronta. Realmente muda, né? E é muito prazeroso. Então é uma arte muito necessária nesse momento histórico, né, do mundo. Não é? Porque a gente anda tão impaciente, com excesso de tudo, né? Excesso de informação, excesso de solicitação, excesso. E essa questão da internet, do telefone, tudo muito automático, tudo todo muito mundo, rápido, as relações têm que ser automáticas, tudo tem que ser muita pressa, e a gente precisa de um tempo para olhar o seu trabalho, reavaliar, ter a segunda, terceira chance de pintar ali um cantinho que não ficou pintado. E eu acho que isso ensina muitas coisas que a gente aproveita na nossa vida. E você tem o forno grande? Temos uns fornos que cabem nós 4, 5, 6 aqui dentro de um forno. É mesmo? Então você pode fazer qualquer tamanho? Pode, só que você tem que ter músculos, então, que às vezes não é o caso. Porque você trabalha com barro? O processo, você faz cerâmica em um torno, né, que é aquela roda que antigamente você movia na perna, que era até engraçado porque a pessoa desenvolvia a musculatura inteira de uma perna e a outra ficava fininha. Né? Aí hoje são elétricos. Então você pode fazer cerâmica através do torno, você pode pegar um utensílio de plástico e moldar o barro dentro, servindo de suporte, e o outro é inteiramente construído em placas. Você abre placas de cerâmica, deixa chegar uma dureza e você pode até fazer uma cadeira, se você quiser, de cerâmica, um banco, porque você vai emendando igual madeira e as colas são feitas com lama do próprio barro. Então é fascinante. Barro é mágico. É muito mágico. Quem te apresentou o barro? Na verdade, eu estudava na Inglaterra, aí eu passei numa sala e vi um camarada fazendo uma peça num torno. Aí quando eu vim para o Brasil, eu falei, não, essa vai ser minha praia. E eu fui uma criança... Você estudava o que? Arte? Eu estudava Belas Artes. Eu também fui uma criança, eu me lembro, por exemplo, eu estudei em colégio de freiras, entrava uma professora e falava, nossa, essa daí combina bem, né, azul, né, com azul, tá lindo. Eu ficava totalmente distraída pensando em cores, eu vi que realmente a minha vida tinha que ser com alguma coisa assim, senão eu ia ser muito infeliz. Só que o problema é que a arte não está acompanhado de sucesso financeiro, né? Então, pintar quadros você tem que ter muito talento, você tem que ter um marchand que vai lhe botar para frente. E aí eu fiquei pensando, a cerâmica, além de ser tridimensional, você faz desde um utilitário para sua casa, até peças que vão estar lá daqui a 100 anos, se a empregada não derrubar. Não, a minha é uma santinha, não quebra nada, nunca. Mas, por exemplo, aí eu tive uma experiência, o municipal fez uma reforma, e lá tem todos os panões, as pinturas do Eliseu Visconti. E ele fez umas moringas, ele devia ser um homem muito moderno, ele fez umas moringas com umas madonas, com os cabelos esvoaçantes. E o grupo lá da Carla Camurati resolveu refazer essas moringas. Então nós tínhamos que copiar essas moringas. Foi o máximo, porque até eu fiquei surpresa. Falei, nossa, como que a gente conseguiu fazer isso? As moringas ficaram idênticas às originais.
Então, nós só conseguimos fazer aquelas moringas porque, por 100 anos, uma peça de cerâmica ficou lá, em algum canto, sem sumir, né, dizendo uma história, e nós pudemos olhar aquela peça e copiar. Então, a cerâmica ajuda a contar a história da nossa, né, civilização toda. É um documento histórico. Claro, isso é muito óbvio, né? E sabe o que a gente descobriu aqui entre o primeiro e o segundo bloco do programa? Que a Maria Lúcia Vieira, do IBGE, já fez aula com a Lucília Saboia Barros. Ai, deu uma nostalgia agora, deu uma saudade. Eu sou ex-aluna e talvez futura aluna, pelo visto. Tá achando que vai voltar, né? É uma delícia, é bom demais. Porque já ganhou relaxante também, né? Não. Você se entrega a uma outra coisa. E também eu vejo assim, nós todas, né, acabamos trabalhando muito e realmente chega uma hora, vamos dizer que nós vamos nos aposentar com 80, talvez, é isso? Mas vamos dizer, o que você vai fazer com todo o seu tempo? Então é muito bom descobrir um hobby, ou então mesmo uma coisa que dê prazer. Eu vejo, lá eu estava brincando, poxa, a média de homem está muito baixa aqui, mas nós somos 36 mulheres e 4 homens. Porque, novamente, o homem talvez não se preocupe tanto com a qualidade de vida, do que ele vai fazer depois de se aposentar. É muito divertido, eu fico muito contente quando eu vejo minhas alunas levarem aquelas peças para casa e se sentirem produtivas novamente, né? Porque você, com certeza, vai ter que fazer um ajuste ali na sua vida entre essa função de quase 24 horas, depois com sua aposentadoria, em alguma hora vai vir, né? Então eu acho que é muito bom descobrir que não seja cerâmica, mas alguma coisa. Fazer um pratinho desse aí, olha, parece fácil. Mas não é não, né? O troço faz assim, ó, a loucura. Não é não. Esse é nessa posição mesmo, né? Esses aí são apoios de copo. Né? Está nessa posição mesmo. Aqui nós temos uma louça uma toda. Louça. Ai, que lindo. São lindos. Olha esses aqui. Aqui são decalquezinhos. Foi até minha filha Caroline que fez esses decalques. Você parece trabalho de o presidiário dá muito bem para fazer isso, porque você fica cada decalquezinho colando e só que aí uma tigela não pode custar muito, certo? Então aí você vai vender a tua tigela, mas o prazer de colar os adesivozinhos foi bom. Ela ficou lindo, né? Colorido, alegre. E elas vão micro-ondas, forno, lavadora de prato, depois que estão prontas. Podem, micro-ondas? Podem, depois de pronto, a cerâmica ela ganha um banho de um vitrificado que é semelhante a um piso de uma casa. E aquilo ali dura, você pode lavar, micro-ondas, tudo, quando são vitrificadas, né? Mas a gente só faz vitrificadas. Gente. Essa é uma jarra coruja. É uma jarra coruja. Eu acho coruja um bicho fantástico, né? Roda o pescoço. Ah, que legal. É uma figura isso, a jarra coruja. A flor. Uma coruja. Mas onde é que você vem? Olha que lindo. Olha essa com verde. Né? Linda. Ficou lindo. Valorizou a coruja também. Quanto né? mais Olha você como ficou faz, lindo. mais facilidade para criar. Uma coisa puxa a outra. Essa linha de coisas... Essas leiteiras são de um... Não é um ceramista que não é brasileiro. Eu esqueci o nome dele. Não são nossas, mas eu admiro muito essas peças. Só que imaginando como é que fez esse crânio de uma fininho, porque o dedo... delicadeza que a gente não espera encontrar em cerâmica. Né? É chique, elegantíssimo. E fino, assim. Olha isso aqui, você servir toda uma refeição assim. Né? Você tem alguma travessa que você Tem. come? Tem Você tem travessa, que eu fiz na Lúcia? época. Tem umas travessinhas lá de petisco e tem um jarrinho de plantas que eu fiz, tem vasos de enfeite, tem um prato na parede, tudo que eu fiz na época. Olha que barato. Gente, isso aqui você vai ter que Não meter tão com bonitos, esse mas... seu? Qual é o... Gente, que maravilha. É isso Essas aí. pedras estão lindas, é meio lírio, Isso né? aí ainda está no barro, né? Tá vendo? Isso aqui era um passo a tem um passo a passo. para que as pessoas no blog conseguissem fazer em casa. Olha aqui. Aí vai... E é uma delícia. É muito simples. Você usa muito rolo de massa, né? É meio culinário o negócio lá também, né?
Ah, você faz com... Claro, você vai fazer a você massa, pega fica um barro, fina. né? Mas você Faz uma em casa, bola. você consegue conseguiria no forno fazer. de casa, não? Não. Aí O não dá, forno, né? ele tem... Nós queimamos a 1040 graus. Porque para ficar realmente bem rígido e pouco quebradiço. Tá. Mas é incrível. Olha que barato. Você lembra essa técnica? Você joga só o Lembro, esmalte, lembro. É bem fácil. É. Essa aí... É fácil? Primeiro dia de aula, primeira esmaltação, eu já prometo que faz uma peça assim. Ai, Olha que barato. o pintar é Olha difícil. aquele pronto, É, agora que esse eu aí é o achei a pronto. parte pronta. Já vou ter que voltar aqui, Alex. O pintar é o mais difícil, eu acho. É. Eu mostrei a primeira esse esmalte o cerâmico, preço, agora né? eu vou mostrar com a vela. Que lindo. Fica lindo também. E tem umas aqui, ó, ao vivo para você. Mostra aí pois pra é. mim. Você quer que eu bote em cima da mesa? Deixa É, aqui? eu prefiro pra gente poder... Olha só. Ai, essa laranja tá linda. As cores estão lindas. E a composição dos três? E aqui são as... Lindo. Eu adoro a natureza, eu sou muito feliz. Aí tudo meu tem que ter um pouquinho de pássaro, de cor, De coruja. Eu adorei a ideia das corujas. Muito engraçado. Nunca pude imaginar que uma coruja se prestasse a virar uma jarra. Muito bom. E saber que isso aqui é fácil de fazer, uma Isso é coisa tão fácil. bonita. Isso é fácil. Cadê aqui? Não é? Fica Esse aqui tão... Não é fácil não, ela tá enganando. Agora não é fácil, não. É fácil. Não, olha, você tem que Essas fazer no tigelinhas forno. ali, você pega uma tigela de plástico, faz uma placa e vai calcando por dentro. Na hora de esmaltação, você vai simplesmente derramar uma tinta e... Ela, eu me lembro de uma travessinha dela azul, que eu não sei se ela ainda tem, aberta azul. Acho que tenho. Uau! Uau! Aí surpreendeu, muito bonito. E essa coisa, as ideias, né? De repente parece que pingou uma coisa ali, uma coisa aqui. As ideias é assim, você vai ter o papelzinho, né, que você falou, de vez em quando eu estou dormindo, penso em alguma coisa, eu Você escrevo. sonha, às vezes, né? Sempre. Vem, Eles né? dizem que a hora mais criativa É do sonho. quando você está ou quase dormindo, e realmente comigo é. E quantas aulas são o curso de cerâmica? Você faz uma aula por semana com 2 horas. Em 2 horas dá para fazer bastante coisa. Uma média de peças que um aluno faz por mês são 10 peças, de 5 a 10 peças. Mas assim, para ele estar apto, não para fazer para vender, mas para fazer para ele, para usar na casa dele. Também como terapia, pode fazer por um tempo, sei lá, Claro, 2, no 3 primeiro meses. dia você já consegue fazer uma pecinha. E as aulas têm, os cursos têm começo, meio e fim? Ou as Não, o pessoas andamento é podem individual. chegar? Nós anotamos, o aluno hoje espirrou. Aí a gente já na próxima aula que ele. Então o aluno começa em qualquer fase, em qualquer data. Ok, vai ter que pedir um intervalo de novo. Vou aproveitar e sugerir 2 coisas. Além do livro da Celina, temos o guia Bem Te Vi da Gastronomia Carioca, feita pelo Rodolfo Garcia, que é um expert em culinária, escreveu na Veja há muito tempo, na Veja Rio. Tem todos os detalhes dos restaurantes do Rio de Janeiro. E um livro do Marcos Ishida, Todo Mundo Pode Ser Feliz e Saudável, com a sabedoria oriental milenar. Nossas sugestões de Natal por hoje, vou fechar com os 100 filmes da literatura para o cinema, que é... Enfim, tem os 100 filmes que a apresentação do Henri Mitterrand, O Homem Queria Ser Rei, O Idiota, Pacto Sinistro, Lord Jim, Madame Bovary, O Sol por Testemunha, O Processo, enfim. E tem um pé nessa história, né, que a gente falou de literatura, falou de televisão ganhando prêmio, quase virando cinema, né? E vamos por aí. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Antes de mergulhar no ar, Bom, mergulhamos que o brasileiro se acha, né? Tá tranquilo, é otimista. Ele acha que ele tá bem de saúde, que ele é menos saudável do que ele pensa que é. Mas é bom que pelo menos ele continue achando que é saudável e continue se cuidando, né? Eu E acho pelo que menos continue otimista, né? Vai ser sempre mais fácil a vida pro otimista. procurando melhorar, Né? Procurando melhorar sempre. Da linha Catunda, Vânia Araújo escrevem para Thelma Guedes e Duca Rachid
encantadas com o Cordel Encantado. Aliás, a Dalinha Catunda escreveu até um poema, salve o Cordel Encantado para vocês. Bacana. Felicíssima. Ela mandou, a Ana Lúcia Melosi mandou o mantra, mas eu sou incapaz de repetir esse mantra. Eu vou ter que aprender. Vou fazer um curso de cerâmica e um curso de mantra. Aí eu faço a cerâmica falando mantra, vou ficar zen, né? Fazer um ano zen. Você tem um site, Lucília? Tenho. É www.barroecor.com.br. Barro, né, de argila, barroecor.com.br. A próxima novela deve ser para quando mesmo? 2015? Não, 2016. Ou 2017. Porque agora é tudo com muita antecedência, hoje muito planejamento. Hoje em dia é tudo, né, com tempo. E é bom que seja. E é bom que seja, para não enlouquecer a autora. A nossa primeira novela, uma responsabilidade, das 9, né, uma responsabilidade maior ainda. Então. Vamos, mas vai dar tudo certo, será Bárbara, eles ganharão outro M, parabéns pelo prêmio. Parabéns pela ideia de vou te contar os 20 anos ao som do Tom. Obrigada. Tá traduzindo o quê que vai sair agora, assim? Nada? Nada. Tô traduzindo um livro de culinária, um químico na cozinha. É interessante. Deve ser interessante. Sai daqui a alguns meses. Deve ser outro olhar, né? É outro olhar e é interessante e a gente começa a olhar para comida diferente também. É bom. Ai, que barato. Mas eu queria dizer o seguinte, amanhã, às 7h30 da noite, no mezanino da Livraria da Travessa, a jornalista Maria Lúcia Rangel conversa comigo, com alguns autores, e nós vamos contar quase tudo a respeito do livro. Vou te contar, Tom, grande Tom. Obrigada a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.